por toda a luta em nome de Jesus. Mateus, eu quero ler capítulo 6 a partir do versículo 9. Você conhece o texto e ele diz o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Esse é um modelo de oração, na realidade. Os discípulos de Jesus, num determinado momento, ele chega para Jesus e fala: Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a clamar ao Pai, nos ensina a direcionar o nosso coração através da oração a Deus. Como é que é orar? Como é que tem que fazer essa mecânica espiritual? E Jesus, na sua simplicidade, paciência e amor, ele vai trazer um modelo de oração, né? O Pai Nosso, na realidade, ele é um modelo de oração. E através desse modelo de oração é que ele vai trazer algumas propriedades, por assim dizer, que são aquelas que devem ser expressas no momento de oração com Deus. Primeiramente, para desmistificar a oração era nada mais do que a conversa com Deus. É de nós entrarmos na presença de Deus com um coração sincero, com sinceridade, e expormos diante de Deus, através do diálogo, os nossos pedidos, as nossas ansiedades, as nossas indagações, de chegar diante de Deus através de um diálogo e, em nome de Jesus, interceder por aquele que está precisando de um acolhimento, pedir ao Pai através da oração. Então, em suma, a oração ela é uma comunicação de um filho para com o pai, onde o pai escuta, onde o pai responde, onde o pai traz pacificação através disso tudo. Então, isso é a oração. E Jesus ele vai trazer esse modelo de oração para os seus discípulos. Eles chegam e perguntam: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ele vai começar dizendo: Portanto, vós orareis assim, verso 9: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás acima, Pai nosso que estás numa dimensão maior, numa dimensão superior, o Pai nosso, o Pai meu, o Pai seu, o Pai da humanidade, o Pai que acolhe os filhos, o Pai que se preocupa com os filhos, o Pai que está nos céus, que está em uma posição elevada, numa posição espiritualmente falando, onde nada pode ser mais elevado, nada mais pode ser mais alto do que o Pai. E nós devemos entrar assim na presença de Deus. Lembra que aqui é um modelo de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, porque o teu nome é santo, assim como tu és santo, como a santidade habita no Senhor Deus. Tu és a perfeição, tu és a expressão maior de tudo que é bom, de tudo que é perfeito, de tudo que é correto, de tudo que é belo. Tu és a expressão de onde não existe variações, de onde não existe ponderamentos ou balanços. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Senhor, porque a tua santidade é tremenda. A tua santidade é um respeito pelo qual nós devemos nos colocar. E aí Jesus continua: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, Senhor. Venha sobre nós o teu governo.
venha sobre nós a tua imposição, venha sobre nós a tua vontade, assim na terra como é no céu. É interessante que esse modelo de oração, ele diz que seja feita a vontade de Deus sobre nós que estamos entrando em oração, em clamor a Ele, em contato com Ele. Que seja feito a vontade dEle, que é Deus, que está sobre todas as coisas, que é santo, que sabe de tudo, que tem todo o poder. Que seja feita a vontade dEle na terra como é feita a vontade dEle nos céus. Assim na terra como nos céus, seja estabelecida a tua vontade, na terra como nos céus. Valores celestiais, que a tua vontade seja na minha vida estabelecida como valores celestiais, valores dos céus. Que isso venha habitar na terra, que isso venha habitar em nossos corações, que isso venha habitar dentro de nós, valores celestiais, valores divinos, valores concernentes a Deus, valores semelhantes aos valores que o Pai tem, valores maiores. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso, é interessante que ele fala, o pão nosso de cada dia, Senhor. Porque o que eu preciso é do seu sustento a cada dia. É simples assim. Porque basta cada dia o seu mal. Basta cada dia a luta, basta cada dia a dificuldade, basta cada dia os seus desafios, basta cada dia as coisas que advêm sobre as nossas vidas e que nós devemos estar preparados. Portanto, diante de Deus, eu posso pedir para Deus suprimento para mim. Mas não o suprimento na arrogância, não é o suprimento para acumulação pessoal, não é o suprimento para amontoar, para ter demais, para ter muito, para não poder compartilhar, para não poder dividir, mas que nós tenhamos esse sentimento de pedir para o Pai o sustento diário. Porque se é o modelo dado por Jesus, essa é a vontade de Deus para nós. Nos suprir cada dia que nasce, cada dia como um novo desafio, cada dia como uma nova perspectiva a se deslumbrar diante de nós, a se descortinar diante de nós. E o que eu preciso para esse dia? Eu preciso simplesmente do pão nosso. Eu preciso desse maná, que é suficiente para hoje, que é suficiente para o instante. Então, Senhor, dá-nos deste suprimento, dá-nos pão nosso do dia. E não, Senhor, e assim como nós, e perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas. A oração é pedir perdão a Deus, é chegar diante de Deus e pedir perdão, porque Ele é o justo perdoador. Ele tem o poder de perdoar os pecados, de perdoar as nossas falhas, quando na nossa sinceridade há um arrependimento pelaquilo que é contra a vontade de Deus, pelaquilo contra o caráter de Deus. Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa, Senhor, as nossas falhas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Pai, nos perdoa, porque eu também tenho perdoado. Você vê que Deus, Ele meio que lança uma ação dizendo, eu estou apto para liberar o perdão. Mas da mesma forma, eu espero que vocês, uma vez recebendo esse perdão e sendo perdoados por mim, também liberem perdão. Também faça o mesmo. E lance perdão para todas as pessoas, para todos aqueles que têm dívidas contra você, dívidas de angustiamentos, de preocupações, de cobranças. Perdoa, Pai. E não nos deixei cair em tentação, Senhor. Não nos deixe, Pai, cair na tentação que nos induz ao pecado lá na frente. Mas livra-nos do mal, é o modelo de oração. Senhor, livra-nos do mal. Jesus está ensinando a nós orarmos e pedirmos a Deus para que Ele venha nos livrar do mal. Olha, é desejo de Deus nos livrar do mal. É desejo de Deus nos proteger, nos guardar. E Jesus traz esse modelo repleto de singularidades aos quais
assim devemos estar na presença de Deus, porque como eu tenho dito, a oração, que é essa conversa com Deus, que é essa troca de confiança que gera intimidade, ora, essa oração, ela traz profundidades, ela nos ensina que nós devemos sim pedir o pão nosso de cada dia. Deus tem prazer em nos sustentar dia a dia, todo dia. Não com ações acumulativas, egoístas, gananciosas, eu quero ter e eu quero ter, mas o pão nosso de cada dia, Ele nos dá. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme, diz o salmista no Salmo 121. Ele me ensina a liberar perdão, porque se eu pedir perdão, Ele me dá perdão na sinceridade do meu arrependimento. Então eu tenho que perdoar o meu próximo. Ele me incentiva a pedir forças a Ele para não cair em tentações, porque muitos têm caído nas tentações de se levarem a fazerem coisas incoerentes, nas tentações da língua venenosa, das atitudes inescrupulosas, das iras, das raivas, das intemperâncias, de temperamentos egoístas, malignos. Isso tudo nos seduz, isso tudo é tentação, que a tentação é uma porta para o pecado. E Deus está falando, olha, peça então para eu te ajudar a não cair na tentação, que a tentação, uma vez caída nela, ela se transforma em pecado. Mas livra-nos do mal, livra-nos de todas as coisas mal. O salmista, ele diz no Salmo 91, caia 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. O Senhor, Ele se agrada em nos livrar do mal. Ele pede para que nós façamos esse tipo de pedido ao Pai. Se o que vai acontecer ou deixar de acontecer, está tudo dentro da permissão. Eu orei pedindo perdão, eu orei, melhor, pedindo livramento do mal, mas o mal veio sobre a minha vida. Mas o mal que nós entendemos como mal é muito diferente do mal de Deus. Muitas vezes tem uma ação que para nós é um mal, mas lá no fundo é simplesmente um lapidar. Um lapidar para que venhamos nos forjar, a sermos mais fortes, a entendermos uma situação que nós não entendíamos, a nos capacitar a passar por tormentas maiores. É nos pequenos ensaios, é nas batalhas pequenas e que se vencem batalhas grandes. E é melhor a gente cair nas batalhas pequenas, se levantar, nos fortalecer e encarar batalhas maiores. E nisso tudo o Senhor está nos livrando do mal. O verso 14, ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Olha, então é uma via de mão dupla, porque eu tenho que me oferecer em amor para que eu receba amor. Eu tenho que oferecer perdão para receber perdão. Eu tenho que plantar coisas boas para colher coisas boas. Isso é a lei da vida. Lei da vida que nos fortalece para viver o dia a dia, para viver as coisas dessa vida. Vocês estão me entendendo? Porque é um modelo de oração que Deus deixa para que nós façamos isso. Ah, pastor, está tudo corrido, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para fazer nada. Tem! Ore! Ore mesmo que se for por obrigação. Ore 5 minutinhos por dia. Logo você vai estar orando 10, 15. Você vai expandir esse momento. Logo vai deixar de ser obrigação e vai ser prazer. Porque é muito prazeroso mergulhar nas coisas de Deus. E somente nas coisas de Deus é que nós podemos ser fortalecidos, irmãos, nesses dias de dificuldade, nesses dias de luta. Olha só, ele vai dizendo no verso 16, quando jejuardes, não vos mostreis constritos como os hipócritas, porque desfiguram o rosto e com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não pareceres aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai que em secreto te vê e que em secreto te recompensará. Aqui tem uma alegoria muito profunda
do que realmente Deus espera, daqueles que fazem as coisas no amor, sem querer ter recompensa por estar fazendo o amor. Ele está falando da questão aqui específica do jejum. Olha, se você jejua, jejua quietinho, mas isso é uma situação que abrange muito mais. Ele está dizendo que aquilo que se deve fazer para Deus, para o próximo, para o seu semelhante, tem que ser algo somente seu, no teu coração, e para Deus, não esperando aplausos, não esperando recompensas, não esperando visibilidade, não querendo demonstrar através de um jejum que eu sou espiritual, porque eu jejuo, sabe? Nada disso. Isso está tão em contexto, porque olha aqui no mesmo capítulo 6, ele diz aqui nos versículos anteriores, no versículo 2 propriamente dito, que vai casar muito bem com isso aí. E ele diz, olha, quando, pois, deres esmolas, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas ou nas igrejas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa, é uma recompensa humana, da vista humana, não é a recompensa de Deus. E ele diz, tu, porém, quando deres a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensa, porque não tem recompensa melhor do que a recompensa dada por Deus, e que eu não preciso de visibilidades, que eu não preciso de me mostrar, que eu não preciso de dizer, façam isso porque eu sou exemplo, porque vocês vendo o meu exemplo vão fazer também, porque se vocês me virem dando uma cesta básica, vocês também vão seguir o bom exemplo e vão dar a cesta básica. Não! O amor, uma vez só, do nosso coração para o nosso próprio, ele é o exemplo único. É ele que me arrasta. Eu não preciso ver a pessoa fazer para correr atrás e fazer. Eu faço em secreto. E ele continua dizendo ainda aqui no versículo 5. Olha só, e quando orares, não sejais como os hipócritas. Jesus está metendo o pau na hipocrisia da humanidade, nos seres humanos hipócritas, nas pessoas. O que é hipócrita? Hipócrita é aquele que traz uma transparência exterior de algo bom, vende uma imagem boa, mas que no interior não é isso. É totalmente o contrário. E Jesus está batendo na exterioridade. Ele diz, olha, não sejais como os hipócritas quando vocês forem orar. Até mesmo na oração, nós estamos falando aqui do modelo de oração. E começa dizendo, tu quando orares, entra no teu quarto. E ora teu Pai que está em secreto. Não precisa todo mundo ver que você está orando para o presidente, para o governador, para o prefeito, que nós estamos aqui, etc. e tal. Ora em secreto. Olha aqui, quando orares, não sejais como os hipócritas. Por quê? Porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai em secreto te recompensará. Tu, quando orares, fecha a portinha do teu quarto. Vá para um lugar tranquilo. Vá a um lugar onde você não vai ser incomodado, onde não vai estar te chamando pai, mãe, tio, tia, irmão, amigo. Vai num lugar tranquilo. Deixa aquele momento ser um momento de exclusividade entre você e Deus. Ora ao teu Pai que está em secreto. Por que está em secreto? Porque você não vê, mas você sabe que Ele está perto. Ele está ao teu lado, escutando as tuas orações, escutando o teu clamor, escutando o coração seu sendo rasgado e vendo cada lágrima que você derrama, seja por qual for o motivo. E ele diz que em secreto ele te ouve, em secreto ele te recompensará. Isso é tremendo. E dando continuidade a tudo isso, eu estou falando aqui, eu disse no início que não seria uma pregação, seria uma leitura do Evangelho de carreirinha. O Evangelho, por si só, ele é poderoso para nos ensinar, amém? Ele é poderoso para falar comigo, ele já está falando comigo. Eu tenho certeza que a simples leitura desse Evangelho está falando com você. E ele diz aqui no versículo de número 19 do capítulo 6, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra,
onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai, mas acumulai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, o teu tesouro, aí está também o teu coração. Olha que preciosidade. Ele diz, não se preocupe em ficar acumulando coisas nessa terra. Não acumuleis. Por que acumular? Porque acumular é trazer algo além da sua necessidade. É ter coisa além daquilo que você realmente precisa. E o evangelho, a mensagem é compartilhar, é ajudar, é distribuir, é dar o que tem, tendo pouco, dê pouco, mas tendo um pouquinho mais, dê mais ainda. Ajude o seu próximo, o evangelho é isso, é ajudar o próximo, é viver o amor no próximo. Então ele repreende dizendo, não se preocupe, não acumule para vós tesouros sobre a terra, onde traça, ferrugem, corrói, ladrões roubam, escavam, levam. Não ajuda, não acumule, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, coisas celestiais, coisas perenes, coisas eternas, coisas que ficam, coisas que têm realmente valor, porque lá ladrão não rouba, ferrugem não corrói, ferrugem não destrói e traça também não corrói. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aquilo que você acha que é um tesouro belo, é ali que você deposita todo o teu coração. Se o teu tesouro estão nas coisas materiais, nas coisas humanas, nas coisas egoístas dessa terra, que aqui nessa terra ficarão, teu coração também está aqui. E aqui ficará o teu coração, preso às materialidades das coisas egoístas. Mas aquilo que é do céu vai para o céu, no céu fica. E no céu faz morada. São, diz o verso 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja em trevas, que grandes trevas terão. Os olhos que tudo captam, os olhos que tudo penetra, os olhos que tudo vê. Se os teus olhos forem bons, procurarão coisas boas. Se os teus olhos forem bons, procurarão nas pessoas, no semelhante, nas coisas dessa vida, ver o que há de bom e não procurar o que há de mal. Evidenciar com os teus olhos bons, luzeiros bons, no próximo, aquilo que é bom na vida do próximo. E não procurar na vida do próximo o que é ruim para difamar. Porque se os olhos forem bons, nós seremos bons. O nosso interior é luz, o nosso exterior é perfeito. Se for trevas, densas trevas serão. Trevas que, com certeza, terão poder de nos cegar e fazer com que nós caiamos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não pode servir Deus e as riquezas. Você não pode ter dois senhores, só Deus é o teu Senhor. Ele está fazendo um exemplo aqui do dinheiro, porque tem gente que ama tanto o dinheiro que se devota ao dinheiro, né? E aí já esquece-se de Deus. Mas é tudo aquilo também que é contra o amor, que é contra a vida. Tudo aquilo que se torna Senhor, tudo aquilo, a minha vida, os meus empreendimentos, o meu sonho, a minha família, é o meu ministério, é tudo isso que tem o poder de ser maior do que Deus, de nós fazermos que seja maior do que Deus em nossas vidas. Não que existe algo que possa ser maior do que Deus, mas é nós que construímos ídolos em nossas vidas que se tornam maior do que Deus em nós. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haverdes de comer, nem pelo vosso corpo, quanto haverdes de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que aves? Não valeis vós mais do que aves?
Não andeis ansiosos, antes toda ansiedade seja conhecida de Deus, com ações de graças, com rogos e com orações. E a paz de Deus que excede o entendimento guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Não andeis. Olha aqui o evangelho, ele está simplesmente andando paulatinamente, aqui o ensinamento um adiante do outro. Primeiro ele fala, não deve se colocar nada acima de Deus, não deve se colocar as riquezas acima de Deus. E em contrapartida ele fala, não preocupe com as riquezas, porque eu sei que você precisa, eu sei que o corpo precisa de vestir, eu sei que o corpo precisa de beber e de comer. Mas não fique ansioso por isso, porque Deus vai dar o sustento. Ele sustenta as aves dos céus, que não tem celeiros, que não tem conta corrente, que não tem conta poupança, que não tem onde ajuntar, nada. Ele sustenta. E diz no verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Cerca de 51 centímetros. A sua vida, a extensão da sua vida. Qual de vós que está ansioso nesses dias? Qual de vós que está ansioso do medo da morte, do medo da pandemia, do medo da doença, do medo da infecção? Qual de vós que está ansioso, porque a ansiosidade rouba a alma e as pessoas estão ansiosas com medo, e não com prudência, mas com medo. E ele está falando, por que vocês estão ansiosos? Não adianta. Ninguém vai poder acrescentar 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos da sua vida. Deus é o Deus da vida. Ele pode dar a vida, Ele dá a vida. E Ele cuida das nossas vidas. De tal forma que, se vier algo, veio na permissão daquele que nós decidimos fazer dele a nossa confiança, a nossa vida, a nossa guarda, a nossa moradia, o nosso estabelecimento de fé. Se eu entreguei-me para Deus, eu estou debaixo dessa confiança. Isso é que separa meninos de crianças, ou meninos de homens, meninos de gente grande. É esse entendimento de fé na prática. É realmente fazer essa entrega de confiança e dizer, Deus, o que acontecer na minha vida, eu já entreguei ela nas tuas mãos, eu não temo. O Senhor está no controle, o Senhor é Deus que habita a tempestade. E vê o Salmo 46, o que ele diz ali. O Deus que guarda-nos nos momentos tempestuosos. Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente nas tribulações. E isso é para a verdade, isso é para a vida. Dizer que Deus está bem presente na luta, na tribulação, na doença, na enfermidade, na pandemia, na dificuldade, no medo, na morte, é dizer àquele que é da fé, Deus está bem presente comigo aqui nessa tribulação. E essa presença tira o medo no momento da tribulação, tira o medo no momento desse pavor. A fé, ela fala maior e traz uma pacificação maior. É isso, é essa atitude que separa meninos de homens. Vocês estão entendendo? O resto fica na teoria religiosa. É ler o salmo como salmo belo e poético e achar isso aqui é verdade, mas na prática temer. Aquele que vive da fé crê nisso. E diz aqui a nossa sequência, o verso 28. E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Ele está repetindo as coisas. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu vos afirmo, contudo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Né? Preocupa não, meu irmão. Deus vai te guardar, te dar vestimenta. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porque vos inquieteis dizendo o que nós comeremos, o que nós beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha, esse é o amor cuidador de Deus que nós temos que entender nesses momentos de crise, de pandemia, de dificuldade. É ter essa fé. Ele está dizendo, por que vocês estão inquietos? Por que vocês estão preocupados? O mundo está falando uma coisa. O mundo está falando assim, olha,
ou vai morrer por causa da pandemia, ou vai morrer por causa que vai ter um colapso na economia e todo mundo vai ficar quebrado. Vai não ter mais o que comer. Olha só. Mas eu, você, apesar de estarmos nessa dimensão, não somos desse mundo. E não estamos aos cuidados deste mundo. Quem governa as nações, quem governa os reinos é Deus. E ele fala, por que vocês estão inquietos, dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir? Vosso Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. E quem fica preocupado com isso aí são os gentios, numa linguagem aqui bem simplista, bem popular. Gentios é aqueles que não depositaram a confiança em Deus, a fé em Deus e que está com medo de tudo isso aí. E quanta gente que está dizendo que é cristã, né? E que está morrendo de medo disso tudo, meu querido. Entrega a tua vida a Deus, entrega a tua confiança a Deus. Descansa, meu querido, minha querida. É hora de ver. Olha, que eu vou te falar um negócio. Nós estamos vivendo uma época, em prelúdio de uma época, em que verdadeiramente a fé vão ser para aqueles que realmente que creem, não para aqueles que dizem que creem. A fé vai ser provada. E uma vez provada e você ficar firme, você verá como que é o livramento e o agir da mão de Deus nos momentos de crise. E novamente eu digo, é nesse instante é que meninos e homens serão separados. Que aqueles que brincam da fé e da religião serão separados daqueles que vivem verdadeiramente essa confiança por todo o sempre. E ele fala, vosso Pai sabe que você precisa de tudo isso, ele não vai te deixar desamparado. Eu tenho certeza, e eu te digo isso, tenho certeza que aqui muita gente tem essa experiência para contar. Qual foi o momento mais difícil que você pensou que estava passando? Uma dificuldade financeira, um momento de carestia, um momento de luto, qualquer situação de dificuldade, que você pensou que não ia conseguir, que seria talvez o fim, e que você passou. E que Deus sustentou, e que Deus te guardou, e que Deus livrou, e que Deus trouxe o socorro no luto, que Deus trouxe o recurso no momento certinho que precisava, que Deus abriu aquela porta no momento certo, não no momento que você queria, não no momento da ansiedade, não no momento da angustiedade, mas no momento certinho Ele abriu a porta e as coisas fluíram. Amém? Ele está dizendo, eu sei que vocês precisam de tudo isso. Buscai, então, nessa sua jornada, buscar, e em contrapartida não busque estas coisas que trazem preocupação. Buscai na sua vida, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas, pastor? Todas as coisas inerentes àquilo que você verdadeiramente vai precisar. Olha, os lírios dos campos são belos, mas eles não fiam para si vestimentas. Nem Salomão, com toda riqueza e esplendor, se vestiu como um deles, porque Deus olhou e amou. E você pensa que isso aqui é só uma palavra alegórica? Negativo. Uma palavra profunda. Os lírios do campo, como toda criação, tem o dedo de Deus, tem o DNA de Deus. Pesquisa sobre sequência Fibonacci. É algo tremendo, é uma assinatura de Deus em tudo que é vivo, em tudo que existe no mundo. Você vai ver a assinatura de Deus dizendo como Ele cuida. Portanto, para nós encerrarmos, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje, o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis. Está preocupado com amanhã? Não. Não se preocupe. Seja prudente. Seja prudente, seja sábio. Descanse no hoje. Descanse no Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Que palavra poderosa. Eu quero encerrar com essa palavra que está lá no Salmo 46. O Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. É o nosso socorro
bem presente nas tribulações, de forma que não temeremos. O Senhor é o nosso bem presente nas tribulações. Você crê que Deus, Ele se faz presente na alegria, no amor, mas Ele está bem presente na sua tribulação, produzindo toda a paz, produzindo todo amor, todo consolo. Aquele que tem o poder de enxugar toda lágrima, Ele tem o poder de produzir a cura nos angustiamentos. Não vos inquieteis com o dia da manhã. Para de ficar se preocupando com o dia de amanhã, mediante todas essas informações negativas que todo dia chega. Basta amanhecer o dia e vai até o pendurar da noite. É isso, é morte, é tragédia, não sei mais quem. O governo está certo, o governo está errado, tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Fica em casa, não sai de casa, assim transmite, assim não transmite mais. Tá morrendo tanto, olha como o número multiplicou, o número triplicou. Gente, não vos inquieteis com o dia do amanhã. Confia em Deus, confia em Deus. Vamos deixar essa fezinha nossa aí ser provada. E uma vez provada, aprovada, testificada pela soberania daquele que tem o poder de nos guardar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Quero orar agora um instante com você. Senhor Deus, aonde essa tua palavra tiver o poder de chegar, de alcançar, nesses corações, eu te peço que ela produza o fruto pelo qual ela foi designada. O fruto do amor, da longanimidade, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio, da temperança. Coisas semelhantes a estas quais não existe lei. Pai, que o Senhor possa trazer essa paz sobre todos nós. Sobre toda essa pessoa, sobre toda essa casa, sobre toda esta família. Que o Senhor venha cumprir, e o Senhor já está cumprindo, segundo o modelo da oração que o Senhor ensinou aos teus discípulos e nos remete a nós, o modelo da oração do Pai Nosso. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que o Senhor nos dê o pão do dia, não da preocupação do amanhã, mas o pão da provisão do agora. Que eu perdoe, eu recebo o teu perdão, mas que eu lance também perdão para o meu próximo. Que eu peço ao Senhor que não me deixes cair em tentação, mas que também o Senhor nos livre de todo o mal, porque teu é o reino, Senhor, teu é o poder e teu é a glória, para hoje e todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Só que, rapidinho, domingo, juntos na igreja, domingos estamos firmes, tá? Vamos estar orando, vamos incentivar a todos e trazer toda segurança. O álcool em gel, a limpeza, a entrada, o distanciamento social, tá? Mas vamos domingo escutar de Deus. Deus tem me dado uma palavra que está queimando no meu coração. Eu quero transmitir ela para vocês no domingo, tá bom? Fique na paz do Senhor. Um forte abraço virtual, em nome de Jesus. Conte com as nossas orações. Orem uns pelos outros. Em nome de Jesus, querida e amada igreja. Fique na paz do Senhor.